Conexão Sagres. Conexão Sagres no ar aqui pelo Sistema Sagres de Comunicação, batendo um papo e trazendo sempre coisas boas. Sempre uma novidade e um convidado para a gente trocar uma ideia aqui. Daqui a pouco eu apresento quem está conosco hoje. Ao meu lado, Charlie Pereira. Tudo bem, Charlie? Tudo bem, Pasqueto? Um abraço para você, um abraço para quem nos acompanha aqui no Sistema Sagres de Comunicação. Estamos aí para mais uma pauta super, mega interessante. E é uma pauta esportiva, jurídica e educativa. Porque está conosco aqui o advogado Dr. Paulo Henrique Pinheiro. Ele é especialista em direito desportivo e está lançando um livro, Jurisdição Desportiva Trabalhista, e vai nos contar aqui um pouquinho sobre o livro, sobre o tema e bater um papo sobre outros assuntos também referentes à edição do livro, à publicação, quem esse livro atinge e de que forma ele pode ajudar quem tiver interesse na obra nesta leitura. Dr. Paulo Henrique já é um veterano nosso aqui, já participou algumas vezes dos debates esportivos. Imagino que no Conexão Sagres é a primeira vez. Obrigado por aceitar o nosso convite aqui. Eu que agradeço, Wendel Pasqueto, Charlie Pereira, a todos que nos acompanham no Sistema Sagres de Comunicação. Uma alegria muito grande vocês lembrarem do meu nome nesse momento muito importante, não só para mim, mas acredito também para a advocacia esportiva goiana, para os profissionais que buscam também desenvolver algo na parte acadêmica, que é algo também que o Sistema Sagres de Comunicação sempre abre o espaço para essa parte educacional. Então eu vejo que essa possibilidade de nós apresentarmos o nosso livro em primeira mão, antes do lançamento oficial, me deixa muito agradecido e estendo a todos vocês o agradecimento pelo convite. Aliás, a advocacia esportiva ou desportiva goiana, ela tem, né, Charlie? É bom a gente lembrar de personagens, um lugar de destaque no cenário nacional. A gente pega o Dr. Paulo Henrique Pinheiro. Vou dar um exemplo. Esses dias ele participou da transação do português Luiz Castro para o Al Nassr. Foi lá, revisou os contratos e tal, fez toda a parte jurídica. Hoje nós temos Miguel Cansado como um componente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Dr. Miguel Cansado foi presidente da OAB aqui, seção Goiás. Já tivemos João Bosco Luz como figura importante no STJD também. E temos advogados muito competentes, renomados, como o Dr. Maurílio Teixeira, Dr. João Vicente, hoje no Goiás, o próprio Dr. Paulo Henrique Pinheiro. Com certeza eu me esqueci aqui de alguns nomes, mas sempre fomos muito bem representados. O Rodrigo Menezes, no Vila Nova, que também atua dentro do departamento jurídico do Vila Nova. Nós temos o pessoal da velha geração, pessoal intermediário, e eu coloco o doutor Paulo Henrique já numa faixa intermediária, e temos jovens advogados que estão surgindo aí. Diego Stephanie. Também trabalha conosco. Recente aí também no mundo jurídico esportivo, né? A gente esqueceu de mais alguém, por favor. Temos também, por exemplo, as mulheres dentro do direito esportivo, que é bom. Doutora Arlete Salles. A doutora Arlete Mesquita foi a primeira auditora do pleno do STJD do futebol. Ela que é da Associação de Jogadores. Isso, do Sindicato dos Atletas, isso, advogada. Dos atletas. Isso, advogada, ela é conselheira federal da OAB. E temos também hoje a procuradora-geral do TJD do futebol goiano, que também é a doutora Ariete. Doutora Ariete, ela começou no direito esportivo há 6, 7 anos atrás, numa pós-graduação em que nós coordenávamos, e eu já via que ela daria uma profissional de sucesso, e hoje é a nossa procuradora-geral. O direito esportivo é apaixonante? Não há dúvidas. O direito esportivo, primeiro, você trabalha com algo que mexe com paixão, e você tem que colocar racionalidade dentro da paixão. Não sei se isso é possível, mas é necessário. Então, só por isso, e além de ter uma relação com diversas outras áreas, não só do direito, como, por exemplo, do marketing, da gestão, da própria comunicação em si, eu vejo que isso gera um encantamento diferente das outras áreas. E no sentido da educação e de mostrar o que é o direito desportivo, doutor Paulo, a gente pega hoje um estudante de direito, né? Um garoto que ainda está no segundo grau, no ensino médio, que quer ser advogado.
Hoje o direito desportivo ele abre muitas possibilidades Abre no de- mercado de trabalho. Não há dúvidas. Na verdade, isso é importante. O próprio MEC, dentro da nova grade do direito, já reconhece o direito esportivo como uma ciência autônoma e traz ela para dentro da grade do direito. Ainda não como matéria obrigatória, mas sim como facultativa. Então, várias universidades do Brasil já têm o direito esportivo, algumas, como por exemplo as do Rio de Janeiro, já têm como matéria obrigatória. Aqui no estado de Goiás eu vejo essa carência ainda, que nós estamos buscando, através da Comissão de Direito Esportivo, do Instituto Goiano de Direito Esportivo, mobilizar também as universidades para que ofertem, pelo menos como matéria optativa, para que o aluno possa conhecer e, quem sabe, encantar e virar um profissional nessa área também. Porque dá um leque para ele trabalhar em diversas situações contratuais, em direito internacional, tributário, trabalhista, tudo relacionado ao esporte. Então eu vejo sim como um leque bastante interessante. Pois não, Charlie Pereira. E como surgiu a paixão pelo mundo jurídico? O senhor, paralelo à especialização jurídica, o senhor também trabalhou na especialização na comunicação. Desse lado aqui do microfone, né? Se não me engano, fez universidades paralelas, cursos, né, ao mesmo tempo. Como é que foi definir? Saiu e falou assim, poxa, eu poderia ser um comunicador, trabalhar numa emissora de televisão, de rádio, talvez até mesmo com esporte, mas eu preferi o mundo jurídico. Como é que foi essa briga de sentimentos aí? Confesso que a comunicação é algo apaixonante. Eu acredito que ninguém faça comunicação, isso é uma opinião minha, se realmente não for apaixonado por aquilo. E quando eu era criança, eu comprava aquela época da fita cassete e ficava olhando os jogos e tentando narrar. E eu sempre falava para os meus pais, vou ser um narrador de futebol. E quando chegou a época de vestibular, eu fui fazer, né, o vestibular para comunicação. E meus pais insistiram, falaram, não, faz direito também, faz os dois, tal. E de início foi até atendendo a uma solicitação deles. E deu certo, eu passei nos dois, comecei a fazer os dois cursos. Lá na época dos Doutores da Bola, o projeto esportivo da Universidade Federal de Goiás, e, enfim, foi espetacular, tive ótimas experiências, mas ali, já na graduação, eu vi que o direito poderia me dar melhores possibilidades profissionais. E dentro, já na graduação, eu comecei a estudar o direito desportivo, que à época, tinham 2 anos que a Lei Pelé tinha saído, e como diz, inclusive, o prefaciador do meu livro, que é hoje juiz do trabalho, doutor Rui Carvalho, à época ele era procurador da Fazenda Nacional, eu estagiava com ele, ele coloca, à época o direito esportivo era uma excentricidade. E de fato era, porque ninguém conhecia. Mas investi, acreditei nessa situação inovadora, estudei muito e, graças a Deus, as coisas foram fluindo também com o passar dos anos. Mas o quanto a experiência, o estudo dentro da comunicação na universidade agregou ao trabalho do senhor no mundo jurídico? Eu acredito que agregou demais, principalmente no aspecto de oratória, na escrita, conseguir fazer uma comunicação de forma mais simples e eficaz. Eu vejo que esse é o papel do comunicador, não ficar inventando palavras difíceis. O destinatário final, ou seja, o nosso ouvinte que tem que entender o que nós estamos falando. E eu vejo que serviu bastante, de ter boas relações, bom networking, as pessoas também, eu buscar tentar auxiliar o maior número possível, enfim, é uma troca, né, recíproca. Eu acredito que foi isso. Bom, doutor Paulo Henrique. Doutor Paulo Henrique, para quem acompanha o jornalismo esportivo aqui no estado, sempre ouve ou o vê, né, dando entrevistas. Ele presta serviços ao Atlético Clube Goianiense, ao Vila Nova Futebol Clube, ainda presta serviço, acho que para outros clubes aqui no estado, para jogadores conhecidos. Agora há pouco eu disse aqui, ele esteve presente na negociação do técnico Luiz Castro do Botafogo, lá para o Al Nassr da Arábia Saudita, que deu o que falar e tudo mais. E o doutor Paulo Henrique, com todo o seu know-how, sua experiência,
está lançando o livro Jurisdição Desportiva Trabalhista, a efetividade na resolução dos conflitos, da editora Venturoli. É um livro para advogado, para estudante de direito, ou também é um livro para quem simplesmente gosta de futebol e gosta de se interessar pelas coisas do direito desportivo, doutor Paulo Henrique? É um livro, Pasqueto, que é para todos que gostam e tenham interesse em conhecer um pouco mais do mundo do esporte, voltado para os aspectos jurídicos do meio do futebol. Eu busquei utilizar uma linguagem, embora acadêmica, que era necessária à época, porque foi a base da minha dissertação, mas eu fiz algumas adequações para deixar o livro mais simples à leitura. Aí entra o lado do comunicador. É. Que percebe a necessidade de você ter uma linguagem mais fácil para quem vai estar lendo. Porque verdade. às vezes o seu público não é só do mundo jurídico. Porque a linguagem jurídica, por si só, ela já é uma linguagem difícil, né? Interessante que ontem até saiu uma resolução do CNJ, interessante isso como forma de divulgar, com exceção do STF, todos os outros tribunais inferiores devem utilizar linguagem simples, usou essa expressão, simples e objetiva. Então, eu vejo que o nosso livro já vai ao encontro disso. É claro, há algumas expressões, algumas linguagens técnicas que não há como ser substituídas, mas, de todo modo, tudo em que nós estivemos tratando na obra, eu tentei colocar de uma forma que uma pessoa simples também, que esteja um estudante, um jornalista, uma pessoa da sociedade civil, que ele faça a leitura e fala, poxa, eu consegui compreender a ideia central disso aqui, agora eu posso entender por que tal pessoa utiliza tal forma, por que aquilo vai ser julgado, por exemplo, na Corte Arbitral do Esporte, por que aquilo vai para o órgão de resolução da CBF e não para a Justiça do Trabalho, por exemplo. Então, eu busquei trazer isso. Claro, também há a técnica jurídica que é necessária, voltada para quem também trabalha nesse meio. E eu costumo até brincar, embora, e isso nós temos que ser leais com o conhecimento jurídico, acadêmico. Embora nós trabalhemos para alguns clubes de futebol, nós não podemos fazer um livro voltado para uma defesa intransigente daquilo. Nós temos que trazer o que o direito é. E eu vejo que o livro vai possibilitar, por exemplo, atletas, membros de comissão técnica, que eventualmente têm algum conflito para poder receber, talvez alguns caminhos mais fáceis para resolver sua questão. Antes da gente entrar em mais detalhes da obra, né, e vale destacar também que ela chega para o leitor já com a atualização da nova Lei Geral do Esporte, né? Daqui a pouquinho a gente fala sobre Inclusive, isso. com os vetos que foram feitos pelo governo federal também. O doutor Paulo Henrique teve que ir refazendo o livro. E nessa situação do refazer, como é que surgiu a ideia antes de colocar esse trabalho de dissertação para que fosse compartilhado através da obra, através do livro? Por quê? Bom, eu penso que são quase 20 anos trabalhando diariamente com as questões relacionadas ao mundo jurídico e esportivo. Somado com quase 5 da graduação, é mais da metade da minha vida. E eu vejo que é um livro importante no meio acadêmico, essencial no meio jurídico. E quando eu fiz essa defesa da minha dissertação, e os professores, todos eles falaram, como eles são muito rígidos em avaliação, eu acreditei, né, no que me falaram. Falei, olha, ficou muito bom, merece ser publicado. Então, eu fiquei com isso na cabeça. E claro, eu acho que a gente tem que colocar à frente tudo que se produz e colocar para o mercado também, fazer avaliação, falar, não, ficou ruim, ficou bom, eu discordo, eu concordo. Eu acho que isso faz parte do mercado acadêmico. Então, ele surgiu daí. E fizemos todas essas adequações que foram necessárias, e é a primeira obra, segundo a editora, de que já vem ao mercado com as adequações da nova Lei Geral do Esporte. E deu vontade de daqui a um tempo, seguir esse caminho também? A vida de escritor também, radialista,
porque o Dr. Paulo Henrique é formado em rádio e TV pela UFG, advogado, daqui a pouco escritor. Eu gosto muito dessa parte de docência, a parte da escrita. Gosto muito mesmo. E diariamente eu me paro a pensar se não chegou o momento também de fazer uma transição maior de profissão. Confesso a vocês, é sério, confesso muito isso. Porque eu gosto muito desse debate, não só teórico, mas prático. Eu acredito muito que a educação ela é capaz de mudar o mundo, mudar as pessoas, e até dentro do esporte em si, eu vejo que nós precisamos desses debates um pouco mais aprofundados. E não só rasos, como acontece em algumas outras situações. E eu vejo que nós todos aqui, nós três aqui da mesa e diversos outros que nos acompanham, têm esse papel. E eu vejo profissionais de muita qualidade aqui no nosso estado. Então, eu vejo que nós podemos doar mais. E essa doação, ela parte também por isso. Já pensei em submeter uma prova já de doutorado. E vou submeter, talvez não esse ano, mas ano que vem. E quero seguir, sim, nessa carreira e diminuir um pouco a minha carga da advocacia. Porque vou te falar, da forma como nós trabalhamos diariamente, ela chega a ser desumana. Tem gente que acha que é STJD, só o TJD aqui em Goiás e pronto, uma sessãozinha, mas tem muita demanda, né? Ah, isso aí é o mínimo. Ainda mais hoje que você pode fazer de forma telepresencial. É claro que a ida presencial ela é bem mais robusta, ela conta bastante, mas isso hoje, justiça desportiva, dentro do contexto do esporte de alto rendimento, dos clubes, dos atletas que realmente movimentam milhões, hoje é o que menos assim toma o tempo, são questões relacionadas à justiça desportiva. Doutor Paulo Henrique, me desculpe se eu te interrompi. São muitas obras aqui no Brasil referentes a direito esportivo? Aumentaram. Eram poucas. Se nós pegarmos da minha época, há 20 anos atrás, 25 anos atrás, eram pouquíssimas. Tínhamos algumas obras de Valé de Perry, João Lira Filho, e posteriormente Marcílio Krieger, e alguns compêndios que começaram a ser feitos, ou seja, artigos que eram escritos. Eu tenho também alguns escritos participando dessas obras, mas de autoria única são poucos. De 5 anos para cá tivemos um bom aumento. Temos livros razoáveis, mas ainda há um espaço muito grande para o crescimento da matéria. Aqui em Goiás? Aqui em Goiás eu não conheço nenhum que tenha escrito de forma autoral. Nós fizemos um em 2009 que foi chamado Teoria e Prática na Justiça Desportiva, mas foi um livro escrito de artigos por mim, pelo Dr. Alexandre Magno, que à época era o presidente do TJD, o Dr. Marcos Egídio, hoje procurador-geral do município, também dirigente do Atlético, o Dr. Cláudio Mariano, que é procurador do STJD do futebol, e goiano também, e a doutora Neliana Fraga, que também foi advogada do Vila Nova. Do Vila Nova, então foi uma obra conjunta. Conjunta. Olha, esse bloco nosso já está encerrando, e o outro, né, Charlie Pereira, a gente vai dedicar totalmente a entender o livro Jurisdição Desportiva Trabalhista. Eu tô dando uma olhada aqui nos títulos, né, nos intertítulos, nos capítulos do livro, e tem um aqui que me chama a atenção: o trabalho digno no esporte enquanto um direito fundamental. Sabe, eu gostaria de daqui a pouco entender mais esse capítulo com o Dr. Paulo Henrique Pinheiro. Se isso diz respeito à vida em si do atleta no dia a dia, ou na consolidação da profissão de atleta como algo com direitos e deveres, né? É isso que eu quero entrar com o Dr. Paulo, e ainda outros tantos capítulos que tem aqui o livro, que vai ser lançado com uma tiragem de 2.000 exemplares, tanto físico quanto digital também, né, doutor Paulo Henrique? Isso, a partir de amanhã já estará disponível na editora para quem queira fazer essa Qual editora? A editora Venturoli. Hoje a editora Venturoli, a opção por ela, porque as principais obras jurídicas hoje são feitas pela editora Venturoli. Tem uma distribuição em todo o Brasil, são profissionais muito eficazes, e eu gostei muito de trabalhar com eles também. Hoje está ganhando muita força essa comercialização digital dos livros, de obras.
tanto para quem tem o Kindle. tablet lá, o Kindle para... Né, para muita gente é mais prático, tem gente que gosta de pegar, de folhear, né? Existe o público ainda apaixonado por esse tipo de consumo, e eu sou um desses, né? Mas é uma pena, gente, e aí um assunto mais geral, não sei se o Dr. Paulo Henrique já reparou isso, os grandes shoppings aqui de Goiânia, que sempre tinham livrarias, deixaram de ter. São poucas livrarias de shopping, são poucas livrarias de rua, né? Infelizmente, a literatura, né, ela vai tendo que se adaptar, né, a um consumo diferente. É lamentável. Por exemplo, o principal shopping aqui do nosso estado tinha uma livraria maravilhosa. Antes tinham 2. Depois ficou apenas uma, né, aquela maior, e era prazeroso ir para lá. E tem até uma passagem interessante lá. O professor William Mendes, eu encontrei com ele no final do ano de 2019 para 2020, dentro da livraria, ele com a esposa dele, conversamos sobre esportes olímpicos e ali iniciamos a ida dele para o Vila Nova. O dentro projeto da livraria. olímpico do Foi Vila. lá, Olha professor William Mendes, que eu falei para ele que ele tinha que ir e fiz o ajuste com o Hugo. O senhor contratou ele, né? Ele Não, só indiquei. Ele tava, não, eu falo o seguinte, que ele estava num time, ele passou para outro. Foi. Tem essa notícia Esse também. poder de convencimento. O senhor foi muito bom de convencimento. A oratória do senhor é muito boa. Ó, Conexão Sagres no ar, aqui pelo Sistema Sagres de Comunicação. Estamos aqui batendo um papo com o Dr. Paulo Henrique Pinheiro, advogado, que lança o livro Jurisdição Desportiva Trabalhista. Falamos um pouco aqui sobre a carreira do Dr. Paulo Henrique, a profissão, não só de advogado em geral, mas de atuação para quem quiser no direito desportivo, e tem muita demanda. Agora a gente quer falar do livro, né, Charlie Pereira? Jurisdição Desportiva Trabalhista. Qual a mensagem que esse livro passa, Dr. Paulo Henrique? Bom, a mensagem que ele passa é a seguinte, que é possível, tanto atletas como membros integrantes de comissão técnica, caso eles tenham desrespeitados os seus direitos, eles têm possibilidade de buscar a efetivação, ou seja, receber aquele crédito trabalhista que eventualmente não tenha sido pago, em formas complementares à Justiça do Trabalho. Que a Justiça do Trabalho talvez não seja a única forma que esse trabalhador possa ter os seus direitos sociais básicos garantidos dentro do sistema esportivo. Ou seja, nós trazemos que há órgãos de resolução dentro do sistema privado do esporte que é possível fazer com que o clube de futebol ele seja obrigado, por meios alternativos, em efetuar o pagamento. Aí que entra a Justiça Desportiva. Também. Para auxiliar. Não, na verdade, Pasqueto, também eu trago que o próprio sistema hoje da Justiça Desportiva, há uma possibilidade, através do fair play trabalhista, que é pouquíssimo usado e pouquíssimo divulgado. Então explica um pouquinho como funciona. Porque é o seguinte, o conceito de fair play, hoje em dia, dentro do esporte, ele já não se limita mais dentro das 4 linhas. Não é mais aquela situação só do jogo limpo. Isso, ou seja, é preciso que haja uma integridade também fora de campo, certo? E essa integridade fora de campo, ela parte para o aspecto financeiro. Ou seja, onde o clube, em regra, ele não pode gastar mais do que recebe. E isso hoje é a nível mundial e a própria Lei Geral do Esporte traz isso normatizado na lei. Dentro dos regulamentos de competições, se hoje nós abrirmos qualquer um das séries A a D do Campeonato Brasileiro, traz lá o quê? Que se um clube, por exemplo, deixar de pagar o salário do seu atleta, aquele atleta, se ele leva aquela questão para a Justiça Desportiva em até 30 dias, se o clube não efetua o pagamento daqueles salários, ele pode perder pontos e ser multado. E nós já tivemos um caso assim no futebol brasileiro, que foi, por exemplo, do Santa Cruz. Claro, já estava rebaixado, mas perdeu os pontos. Tivemos quando o Avaí teve o acesso, os atletas levaram aquela notícia de infração para o STJD, de imediato o Avaí pagou. Então são formas eficazes que talvez o profissional, quando for entrar com a determinada ação, ele possa entender que talvez aquilo ali, aquele mecanismo, ele pode ser mais
prático, rápido e eficaz do que uma ação na Justiça do Trabalho, por exemplo. E aí entra um pouquinho, talvez, num capítulo que está aqui, que é a duração razoável do processo e a efetividade dos procedimentos, né? Porque, às vezes, você entra com um processo, e aí isso existe na justiça comum, na justiça trabalhista, não, mas vai demorar agora para julgar, vai demorar tantos meses e isso vai se empurrar com a barriga, vai demorar, eu não tenho esperança. Existe muito esse sentimento na sociedade, às vezes, né? Mas existe dentro, pelo que o senhor destaca, Do direito desportivo. do direito esportivo, essa Mais duração caminhos. razoável, mais caminhos. É justamente uma coisa isso. mais rápida. O livro mostra isso. É isso. E o livro busca deixar isso muito claro, que é possível você utilizar, seja de forma exclusiva ou de forma complementar. Não tem nenhuma vedação você, por exemplo, utilizar esse mecanismo do fair play trabalhista e optar também de forma complementar utilizar outro, porque a justiça desportiva ela vai aplicar uma questão de irregularidade desportiva prevista em regulamento de competição. Automaticamente você pode utilizar o outro mecanismo também para poder fazer com que aquele devedor pague. E aí, na parte, posteriormente, a gente também nós questionamos vários pontos, porque é da dúvida popular mesmo, de que você pode falar assim, poxa, mas quem que vai julgar aquilo? Não é uma pessoa concursada. Eu posso confiar nela? Não é verdade? Eu tenho certeza que, né, eu pelo menos, de início eu tinha essa dúvida antes de começar a trabalhar, e é normal. É porque nos tribunais desportivos são pessoas que são escolhidas por associação de jogadores, Clubes. pela CBF, por clubes e tudo mais. Por isso essa dúvida. Sim, e, por exemplo, essa questão de imparcialidade, será que é um clube muito grande, não vai ter a aplicação da pena adequada? Isso acontece. Não, eu particularmente, no dia a dia, eu percebo que as pessoas que compõem os tribunais são pessoas qualificadas, como regra geral. Mas já saiu de uma audiência com um sentimento, falou assim, olha, A camisa pesou. a camisa pesou. Ah, vamos pular essa, né? Outra situação. Respondeu. Como um bom comunicador, já respondeu. Uma situação também, aí vai ao encontro dessa situação do fair play. O senhor trabalha há muito tempo dentro do mundo jurídico, o senhor vem acompanhando, né? E essas regras vão ficando mais fortes e os clubes vão se adequando a essa questão financeira, essa relação. Antes era muito comum, Pasquetto, como repórter, aqui estou cobrindo tal time e está com 3 meses de salário atrasado. Não tem perspectiva, né? Mudou isso, esse cenário mudou. Existem muitos processos hoje ainda por atraso de salários. A maior parte dos processos trabalhistas decorrentes de jogadores de futebol ou membros de comissão técnica são por não pagamentos de salários e verbas rescisórias, por incrível que pareça. Mas melhorou. Se nós fizermos pelo menos aqui, e eu posso falar não só a nível de Goiás, mas dos clubes que disputam das séries A, pelo menos até a C do Brasil, são poucos que têm esses descumprimentos assim muito largos. Agora, clubes menores que disputam campeonatos apenas regionais, ainda tem muito, que contratam ali com aquele mínimo, jogam 1 mês e meio, 2 meses, talvez são eliminados, aí pagam 1 mês de salário e deixa o resto a ver navios, e vai fazendo aquela bola de neve. Doutor Paulo, voltando aqui ao livro, Jurisdição Desportiva Trabalhista, o que eu estou entendendo é que ele é uma espécie de gatilho ou porta de entrada para, se você não sabe que você pode conquistar os seus direitos por esse caminho, fique sabendo. Você, clube, fique esperto, porque tem essa parte aqui também e você está se esquecendo disso. Eu penso assim, que ele é uma porta de entrada para que as pessoas tenham claramente o cumprimento da lei. Cumpra a lei que você não estará sujeito a esses caminhos aqui para pagar ou ter que receber, sei lá. É algo nesse sentido, essa é a ideia de dar clareza às pessoas que trabalham, contratam, contratantes, contratados no mundo desportivo em geral? Justamente isso. E como nós fazemos essa discussão nos locais em que se julgam
que são chamados esses órgãos de resoluções de disputas, é justamente, por exemplo, antes da pessoa entrar com uma determinada ação, um atleta, qual que é o clube que eu vou entrar com essa ação? Por exemplo, esse clube tem um determinado convênio na Justiça do Trabalho que vai me pagar daqui 10 anos. Ou esse clube está em recuperação judicial, que hoje está virando moda. E aí não paga ninguém. Não paga ninguém, os deságios são muito altos. Há outra forma dentro do sistema esportivo que eu possa utilizar, que eu possa sair disso? O livro vai demonstrar que há essa possibilidade, sim, através desse sistema interno do esporte, não só de justiça desportiva. Então realmente é uma obra para quem está realmente desacreditado. Assim, Com certeza. Me desliguei daquele clube, ele está todo enrolado, né? Ele deve para todo mundo. Mas calma, tem uma solução. Olha isso aqui, dá uma olhada nesse livro. Foi o que eu entendi quando o Dr. Paulo Henrique Pinheiro começou a descrever a obra. No outro bloco, eu falei aqui de um capítulo, o trabalho digno no esporte enquanto um direito fundamental. Diz respeito ao dia a dia do atleta, de integrantes de comissão técnica, no que consiste, doutor Paulo? Nessa primeira parte, eu busquei trazer um aspecto mais teórico. Primeiro, entender onde o esporte ele se encaixa como um direito fundamental, se ele se encaixa ou não. Nós chegamos à conclusão que ele se encaixa enquanto direito fundamental, previsto na própria Constituição e agora também de forma expressa na própria na nova Lei Geral do Esporte. Desse modo, enquanto direito fundamental de qualquer cidadão, quando um esportista ele utiliza aquilo como forma de trabalho, o trabalho também é um direito fundamental, nós temos que compatibilizar a atividade econômica, ou seja, dessa livre iniciativa, desse capitalismo que nós estamos envolvidos e tudo mais, mas nós temos que garantir um patamar mínimo para esse trabalhador. Sempre me incomodou muito a ideia, e aí eu falo isso com tranquilidade, de achar que o atleta profissional de futebol ele é um ser à margem do sistema protetivo. Ele não é. Nós temos, sim, alguns, e eu trago a pesquisa disso, pouquíssimos trabalhadores que recebem acima, por exemplo, do que 10 salários mínimos. 83% dos nossos trabalhadores no futebol recebem menos que 2 salários mínimos. E tem trabalhos 3, 4, 5 meses ao ano. Essa é a realidade. É uma realidade quase indigna. Então, eu busquei na obra trazer, primeiro, como é a formação desse atleta. Como deve ser. Quando ele chega ao alto rendimento esportivo, se de fato ele tem que ter esse piso mínimo ou ele não tem que ser largado de lado? Penso que não. Ele tem que ser compatibilizado desse sistema capitalista nosso, que não tem como fugir dele, mas com essa proteção mínima. Salário, férias, 13º, FGTS, igual qualquer outro trabalhador. Hoje existe um piso para o jogador? Não tem piso. Não tem piso mínimo, mas que seja pelo menos o salário mínimo, quando não há uma convenção coletiva disso. Isso a partir do momento que ele assina o contrato como profissional. Ele tem que receber pelo menos um salário mínimo, FGTS, férias com terço e 13º. O senhor descrevendo isso, eu me lembro de passagens cobrindo times de futebol que eram assim. Olha, eu te devo 5 meses, e aí? Não, me dá um aqui que eu quero ir embora e assina aqui a rescisão e os 4 outros meses de recibo. A obra vem para explicar que você não precisa se sentir pressionado a fazer isso. Você é atleta e você dirigente, não faça uma proposta como essa que você pode se dar mal. É basicamente isso? Sim, e nós precisamos entender que se nós quisermos ter um futebol, um esporte um pouco mais forte, aqui no nosso país, nós precisamos respeitar o direito de quem está lá dentro da arena, que são os atletas, que são os integrantes da comissão técnica, o treinador, preparador físico, treinador de goleiros, o auxiliar. Todos eles fazem parte dentro desse sistema e vivem disso, é a subsistência de todos eles. Então, o trabalho digno que nós buscamos trazer dentro desse esporte, eu trago também outra discussão, que a Lei Geral do Esporte, ela até na fase de projeto, ela trazia, agora não traz mais. E a transição desse atleta? E o pós-carreira desse atleta? E a aposentadoria desse atleta, desse outro profissional? É haver navios. Hoje, como é para o jogador que está se aposentando? E aí eu
me preocupo muito mais com os 83% que recebem menos de 2 salários mínimos. Por 4 ou 5 meses no ano, hein? Como é que é a realidade para a aposentadoria dele? Não tem nenhuma norma específica. Ele vai ter que trabalhar em outra coisa. Na maior parte das vezes, na informalidade. Ele não teve nenhuma capacitação específica na época do futebol. Às vezes o futebol não deu tempo para ele se especializar. Ou ele também não quis. Também tem isso. Se hoje nós pegarmos as formações esportivas, por mais que o clube seja obrigado a que o atleta esteja no ensino regular, a maior parte não quer também não. Acha que aquilo ali é um sacrifício. Então você tem que... Acha que vai fazer parte daqueles 17% que vão ganhar muito dinheiro e que automaticamente não vão precisar de uma aposentadoria. Mas será que ganham também? Vocês já pararam para pensar e fazer um cálculo? Por exemplo, a vida útil nossa, enquanto profissionais, vamos colocar que nós trabalhemos 35 anos, que é o período mínimo para aposentar. Pega o que eles ganham, por exemplo, em 10, 15 anos de carreira e dissolve isso em 35 anos. Tirando esses grandes astros, será que é tão diferente assim também? Então, são essas análises que nós temos que fazer, essas reflexões, que talvez o próprio atleta também ele não faz. Foi-se o tempo, né, do cara que era alienado. Será? Não, eu acho que não. Eu acho que não. Não, foi-se o tempo assim. Eles não podem ser mais. Ah, sim. Por zelo à carreira... Eles nunca puderam ser. Tentar, eles nunca poderiam. Nunca poderia ter sido como foi. Houve um a tempo... história do cara que não tá nem aí, que não sabe escrever, que não... Aqueles ditados, não assovia e não joga bola e não masca chiclete ao mesmo tempo. Aquelas coisas pejorativas. Houve um tempo lá atrás que a gente ouvia sobre jogadores. Que muitos jogadores, principalmente aqui da capital, né, além de jogar, eles conseguiam empregos dentro da esfera pública. Estadual, hoje em dia é difícil, né, cara? Hoje não se existe mais. Hoje é só, né? A gente imagina, só para quem presta concurso, para quem estuda. Sim, né? sim. Hoje existem regras diferentes do passado. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho, doutor Paulo Henrique, aí como curiosidade. Eu acho que a obra também atinge esses segmentos. A gente fala muito do futebol, o senhor atua, acho que a maior demanda no futebol. É no futebol, mas como é nos outros esportes? Como são essas demandas nos outros esportes e como é o comportamento desses esportistas? Excelente. Por exemplo, a Lei Pelé falava que apenas o atleta que possuía aquele contrato escrito e recebia uma remuneração prevista naquele contrato que era profissional e era obrigatório apenas para o futebol. As outras modalidades, não. Então, tinha uma incongruência da lei, por exemplo, um atleta do atletismo. Que recebe o Bolsa Atleta. Sim, o da natação, que vive daquilo, de acordo com a concepção da Lei Pelé, ele não era um atleta profissional. Ele era um atleta podia ter um contrato de trabalho com um determinado clube que ele representava, mas... Um vínculo com aquele clube para poder disputar uma competição. Ele era um atleta de alto rendimento, porém não profissional. A lei se restringia apenas ao futebol? Como obrigatório. Como obrigatório. Veio agora a Lei Geral do Esporte e corrigiu esse grave erro. E disse de forma expressa que o atleta profissional é aquele que tem aquilo como forma de subsistência. E nada mais correto. Agora, o atleta de alto rendimento profissional, ele também pode receber incentivos, patrocínios, enfim... E ele não deixa de ser profissional por isso. A relação dele de trabalho com o clube, de emprego com o clube, vai depender se ele tem subordinação jurídica, se ele tem que cumprir aquelas diretrizes. O clube, por exemplo, tem uma equipe ali de vôlei, de futsal, ele tem que se apresentar. De forma geral, todos os esportes hoje são contemplados. Com certeza, né? Com certeza. Pelas leis trabalhistas, Isso. pelas leis desportivas. Isso. Existe o Tribunal do Futebol, mas existe o Tribunal das outras modalidades, como vôlei, basquete. Tudo hoje em dia é contemplado. Todos são protegidos pela lei. Isso aí. Qualquer esporte tem que ter o seu Tribunal de Justiça Desportiva específico, de cada modalidade. Mas o livro é específico mais sobre o futebol. É mais sobre o futebol, porque são os principais exemplos que se tem, embora você consiga também fazer a utilização dele para outras áreas também, sem problema algum. O senhor tem clientes de outros esportes? Tenho, por exemplo, do basquete, vôlei, futebol feminino, futsal, mas a demanda ainda é muito... O xadrez dá um problema danado, acredita?
Poxa. Xadrez, problema com confederação, federações, por incrível que pareça. Não, e aqui o bate-papo está sendo muito legal porque o senhor, Paulo Henrique, tá abrindo o leque para aqueles que militam no esporte, que às vezes se sentem perdidos em determinadas situações. Existe um caminho para isso, né? A justiça está ali para proteger todos. E é uma área que abriga muita gente, né? Você pega um clube social que tem o seu esporte de alto rendimento, imagina o tanto de gente envolvida com aquilo. Esses dias entrevistamos aqui o pessoal do Neurologia Ativa. Eles têm um projeto social, mas o vôlei deles de alto rendimento, os meninos estavam aqui contando pra gente, o Danilo e o Sávio, né, que são os comandantes lá, é uma demanda gigantesca, de poucos direitos deles, né? Eles também não têm muita saída, então há um caminho, a justiça desportiva é muito ampla. Na verdade, há um caminho que precisa ser explorado, precisa ser estudado, e há normas que trazem possibilidades para isso. Então, isso automaticamente gera um mercado de trabalho para quem interessa. E nenhum desses esportes está à margem do sistema, sabe? É isso que nós precisamos entender, que o esporte ele integra a sociedade que nós vivemos. Embora o trabalho de qualquer esportista ele tenha as suas peculiaridades, especificidades, isso é fato, diferente, por exemplo, da nossa, que tem a nossa especificidade também, diferente de qualquer uma outra, mas nem por isso eles são diferentes em termos de direitos e deveres. E deveres também, isso é importante deixar marcado, né? Só uma última pergunta, e talvez saindo um pouquinho desse foco, e aproveitando a experiência do senhor, e é uma questão de opinião mesmo, né? A gente viu aí nos últimos dias a FIFA chancelando, né, a punição imposta pelo STJD, né, para os jogadores envolvidos nas apostas esportivas, jogadores Ampliando banidos, e chancelando, né? Ela ampliando para o mundo inteiro. Aqueles que Jogadores- foram punidos em tempo. jogadores que muitos saíram daqui punidos, não podiam jogar por aqui, Exato. buscaram o exterior para continuarem jogando. Como é que o senhor interpreta essa chancela da FIFA, sem um novo julgamento? Eu interpreto com total naturalidade, e isso, por exemplo, dentro do livro, quando nós colocamos as outras instituições que se relacionam com o nosso sistema nacional, nada mais é do que o que aconteceu, por exemplo, pelo Comitê Disciplinar da FIFA, que, utilizando-se de uma decisão da nossa Justiça Desportiva, a CBF comunicou à FIFA, a FIFA encaminhou para o Comitê Disciplinar, que apenas aplicou o artigo 70 Respeitou lá. a jurisdição. Respeitou e falou, olha, essa decisão de fato que envolve uma matéria de extrema gravidade, que é a manipulação de resultados, semelhante se fosse, por exemplo, o doping, que hoje não é mais pela justiça esportiva, mas é pela antidopagem, mas tem aplicação internacional. Ou seja, como se diz, é a transnacionalidade das normas do esporte. Não só jurídicas, como das próprias regras esportivas. Futebol que se joga aqui, se joga no Azerbaijão. Por quê? Pela transnacionalidade. Então, não justificaria se uma decisão tão séria igual foi, não tivesse aplicação internacional. Corretíssima. Exemplo, o Aleph Manga. Ele confessou aqui que praticou o crime e está jogando futebol no Chipre. E daqui uns Acho dias... que daqui a pouco será Certeza. contemplado, entre aspas, com a punição. Vai chegar uma carta para ele. Vai. Doutor Paulo, para a gente ir embora agora mesmo, eu fiquei curioso. Na Confederação Brasileira de Xadrez tem pepino toda hora? Demais. Qual o checkmate lá? Qual que é o problema lá Não, com o rei e a rainha? O questionamento de várias federações estaduais é de que lá não se tem alteração no poder. Ah, tá. Tem o presidente lá tem em várias décadas. Mas isso acontece em outras Acontece. federações, confederações. Sim, que viola um princípio básico da democratização, né, prevista também na norma, que não repassa também os editais de convocação, fica excluindo esses supostos oponentes, né? Uai. Então você tem um caminhão de ações e anula a assembleia e abre a assembleia, é o barato Tá isso, vendo, viu? Charlie? Esporte é bom. Quem entra dificilmente sai. Sim. Quem entra dificilmente sai. Quando sai, volta. E clube de futebol tá aí para provar isso. Jurisdição Desportiva Trabalhista é o livro publicado pela editora Venturoli.
do autor, Dr. Paulo Henrique Pinheiro, advogado. Dr. Paulo Henrique Pinheiro, também formado em rádio e TV pela Universidade Federal de Goiás. Logo, logo o livro estará na praça e, claro, com a oportunidade, vou fazer a leitura. Dr. Paulo, foi bom o bate-papo aqui no Conexão Sagres. Muito obrigado. Wendel Pasquetto, Charles Pereira, a todos do Sistema Sagres de Comunicação, eu agradeço muito pelo convite, pelo espaço mais uma vez aberto e pela possibilidade de nós divulgarmos o livro. Posteriormente, farei questão, tão logo ele chegue aqui em Goiânia, para trazer o exemplar para cada um de vocês e também para que nós possamos deixar na biblioteca para que todos também possam ter acesso. Muito obrigado mesmo, de coração. Charlie, valeu. Grande abraço, Pasquetto. Um abraço para quem nos acompanhou aqui no Sistema Sagres de Comunicação. Até a próxima, pessoal. Conexão Sagres.